cuidar do corpo de forma saudável, legal. Mas levar isso para um extremo que te faça se cobrar muito, de forma exagerada, todos os dias, e você nunca vendo uma evolução, nunca tendo um resultado ali, não enxergando o resultado, isso é muito ruim. Eu vejo isso aqui dentro, na minha frente, aqui no consultório. Eu trabalho com emagrecimento, eu trabalho com melhora de qualidade de vida. Muitas vezes, os tratamentos levam a uma melhora de composição corporal, né? Só que muitas vezes a pessoa tá tão focada no final, quero perder 20 quilos, que o processo até chegar lá, parece que fecha a cabeça da pessoa, assim, ela não enxerga. Ela só vai estar feliz quando ela ver o menos 20 ali no número do peso, que nem é o peso que importa muito na maioria das vezes, é a composição corporal. A nossa sociedade tá muito deturpada, essa visão tá muito deturpada de chegar no fim. É sempre o fim, é sempre o resultado final. Enxergar o processo e aproveitar o processo até lá também é extremamente importante, né? Se a gente só ficar pensando no resultado, a gente vai sofrer mais ainda. A gente não vai ver as pequenas conquistas até lá. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kenia Henriqueta, sou médica ginecologista endócrina, especialista em tratamentos hormonais e emagrecimento. E hoje eu vou falar de uma coisa que tem um link com a saúde, mas trazendo para o lado espiritual. Eu faço parte de um grupo de leitura bíblica, de estudo bíblico, que se chama Manual da Vida. Eu entrei nesse grupo ano passado, por essa época, acredito que em junho do ano passado, por aí. E desde então eu venho crescendo a vontade no meu coração de falar para as pessoas, de trazer essa visão bíblica do cuidado com o corpo, né? E nesse ano, no dia do meu aniversário, dia 11 de abril, a gente tem feito encontros mensais para as meninas participantes do grupo, cada uma trazer um pouco do seu, de cada uma, linkando com a questão bíblica. E eu ministrei essa aula para as meninas de cuidado com o corpo, entendendo que o nosso corpo é o templo que habita o Espírito Santo. Então, hoje o nosso assunto vai ser esse. E dentro desse assunto, eu vou focar um pouco mais na questão do mundo atual que a gente está vivendo, do quanto isso machuca, do quanto isso nos exige quando a gente se cobra demais, né? Eu vou, em primeiro lugar, aqui ler uma passagem bíblica para vocês, para introduzir isso e trazer essa visão espiritual do cuidado com o corpo, né? Hoje é o que eu faço, hoje aqui no meu trabalho é basicamente cuidar de pessoas, né? E eu, claro, preciso cuidar de mim também, cuidar do meu marido, cuidar da minha família. Então, essa visão espiritual do cuidado com o corpo mudou muita coisa na minha percepção do cuidado, tá? Vou ler para vocês aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Né? Essa é a introdução e foi a base da aula que eu ministrei para as meninas do Manual da Vida. Mas hoje eu quero falar sobre a dualidade que existe entre o cuidado ou não do corpo, né? Aqui no consultório eu recebo pessoas de perfis totalmente diferentes. Aquela pessoa que já está 100% regrada, que tem uma rotina 1000% estabelecida, tem horários, tem dieta, pesa comida, come bonitinho, enfim, e tá aqui para a cereja do bolo, né, para a gente organizar tudo isso. E eu recebo a pessoa que não se importa com isso, que vem para o consultório, que vem para a consulta pela dor, porque realmente já gerou um problema, o não cuidar da saúde, né? Essa primeira pessoa, muitas vezes ela se cobra demais, não estou dizendo que está errado ter esse cuidado 100%, mas muitas vezes ela vive numa caixa que se cobra demais, que sobe na balança todo dia de manhã. Eu sempre falo isso para as pacientes: joguem fora a balança da casa.
escondam, peçam para alguém esconder, porque muitas mulheres têm essa questão com o peso na balança, que querendo ou não, ele não fala muita coisa pra gente. O peso é só um número, né? O que importa realmente é a composição corporal. Mas enfim, tem muita gente que a primeira coisa que faz a hora que acorda, faz xixi, é se pesar pelado, pra ver quanto que tá pesando ali. Isso, com o tempo e dependendo de por que ela faz isso, ou ele, gera uma cobrança, uma autocobrança, Ai, sei lá, gente, é tão ruim, né? De ficar assim, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. E aí a gente vai cair no momento do cuidado extremo do corpo, a gente vai levar isso para uma idolatria, né? A gente vai tornar o corpo um deus. E é uma coisa que é muito condenada na Bíblia, né? Você endeusar outra coisa que não Deus, né? A nossa primeira prioridade deve ser Ele. E quando a gente tira Ele da primeira prioridade e coloca o nosso corpo como primeira coisa, a gente está tornando o alvo de uma idolatria, né? O corpo. Então, e hoje na sociedade que a gente está vivendo, você vai lá, né, relaxar um pouco, abre o Instagram e corpos maravilhosos, cabelos maravilhosos, peles maravilhosas, no momento aí dos skincares coreanos também, que fazem milagre na pele da mulherada. Só que isso a gente vê tanta coisa assim, perfeita, e querer tudo isso, nos leva para um pensamento de comparação. Putz, eu não sou assim. Putz, tô cheia de poro aqui, ó. Tá meio oleosa a minha pele. Eu não posso comprar esse produto. Eu não consigo definir o meu abdômen igual essa moça aqui. Eu não consigo ter um ganho de massa muscular igual aquela moça da foto ali tem. Olha só, meu Deus, ela tá viajando de novo. Como que ela consegue? Isso não é natural, mas é um pensamento que invariavelmente acontece. E a gente pensar dessa forma, se diminuindo, já é ruim, né? E com o tempo, isso vai gerando um sentimento tão ruim de nós mesmas que a gente sente o cocô do cavalo ali, né? Isso é péssimo, né? Isso vai contra. Tudo bem, cuidar do corpo de forma saudável, legal, mas levar isso para um extremo que te faça se cobrar muito, de forma exagerada, todos os dias, e você nunca vendo uma evolução, nunca tendo um resultado ali, não enxergando o resultado, isso é muito ruim. Mais uma vez, eu vejo isso aqui dentro, na minha frente, aqui no consultório, né? Eu trabalho com emagrecimento, eu trabalho com melhora de qualidade de vida. Muitas vezes, os tratamentos levam a uma melhora de composição corporal, né? Principalmente ali quando a gente agrega o tratamento hormonal, dependendo da necessidade da paciente. Só que muitas vezes a pessoa está tão focada no final, quero perder 20 quilos, que o processo até chegar lá parece que fecha a cabeça da pessoa, assim, ela não enxerga. Ela só vai estar feliz quando ela ver o menos 20 ali no número do peso, que nem é o peso que importa muito na maioria das vezes, é a composição corporal, né? Então, a nossa sociedade está muito deturpada, essa visão está muito deturpada de chegar no fim. É sempre o fim, é sempre o resultado final. Não tô vendo, mas enxergar o processo e aproveitar o processo até lá também é extremamente importante, né? Se a gente só ficar pensando no resultado, a gente vai sofrer mais ainda, né? A gente não vai ver as pequenas conquistas até lá, né? E o outro extremo é a negligência, né? A pessoa que não se importa com o cuidado, a pessoa que não tem ou não tem o conhecimento para isso, ou não entendeu a importância do cuidado com o corpo, ou prioriza 1 milhão de outras coisas e só consegue ver que é necessário o cuidado com o corpo quando a dor aparece, né? Então, são dois extremos que são muito comuns e muito presentes. Mas
a gente precisa achar o equilíbrio, né? Nem a negligência e nem a idolatria, mas achar um meio termo que a gente alcance um cuidado legal com o nosso corpo, que a gente entenda a nossa limitação também dentro do que é possível ser feito e que a gente se olhe com mais carinho, né? Eu sou uma pessoa que há alguns anos atrás, poucos, eu era extremamente nóia na questão corpo. Tive uma infância, uma adolescência em que eu fui obesa, sofri um monte com isso, sofri em casa, sofri na escola, tudo que é lugar. E isso me trouxe uma repercussão na minha saúde mental em relação ao meu corpo muito importante. Hoje, com 31 anos, eu entendo isso de uma forma mais tranquila. Consigo me permitir momentos, me permitir refeições, não me culpar por isso, né? Mas isso foi uma construção, né? Hoje eu falo isso de uma forma tranquila, mas não foi sempre assim, né? Não foi sempre tranquilo. Mas isso também precisou de um processo, precisou de um amadurecimento. Talvez, se eu fosse a Kênia de 5 anos atrás, vou dizer, eu não conseguiria tratar as minhas pacientes da forma com que eu trato hoje, tendo a visão que eu tenho hoje. E mais do que esse crescimento do entendimento, a visão que hoje eu tenho sobre o cuidado do corpo, pensando nele como templo, habitação de Deus, habitação do Espírito Santo em mim, que eu preciso cuidar da casa de Deus, que é o meu corpo, eu entendo isso de uma forma muito diferente. Eu não vou me submeter a coisas que antes talvez eu faria, né? Hoje está totalmente 100% difundido o uso de medicações que não tem uma procedência muito certa. E são coisas que as pessoas colocam para dentro do corpo delas ali, achando, né, pensando, julgando que vão ter um resultado excelente, mas de forma duvidosa, né, uma procedência duvidosa. Então você está expondo o teu corpo a uma coisa que você não conhece, sem orientação. Enfim, e na parte da negligência, a pessoa que não tem nenhum tipo de cuidado nem com o que come, né? É iFood todo dia, dogão. Essa semana passada, não sei quando que vai ao ar o vídeo, mas uma paciente que me falou que tem compulsão por bala fine. Bala fine. Bala fine não devia ser nem para consumo para criança, né? Ou, não, eu tenho em casa por causa das crianças. Cara, olha o que você está expondo seu filho, sua filha. É péssimo. Então, olhar dessa forma para o cuidado. E o cuidado desde o cuidado com que você come até como você se vê. São várias camadas do cuidado. Mas que você olhando para isso, entendendo de que o cuidado não é para você, porque o teu corpo não é teu, né? Claro que essa abordagem é muito mais para quem é cristão e para quem acredita em Jesus, para quem tem essa parte, crença espiritual, né? Mas cuidar do seu corpo, sendo ele a habitação de Deus, e o teu papel é cuidar do seu corpo para Deus, acho que a gente vai fazer isso com muito mais cuidado e com muito mais amor, né? Afinal, a gente tem que amar ele antes de amar a gente mesmo. Então é isso. Hoje o papo foi um pouco mais profundo. Pretendo trazer aqui algumas outras abordagens sobre isso. Tem uma oração final aqui que eu trouxe para as meninas também, que eu acho bem importante compartilhar isso com vocês. Essa aula foi dada para mulheres, então aqui a oração final é muito mais ao público feminino, mas, enfim, se sintam abraçados homens também, que estão aqui me assistindo. Vamos lá, vamos orar. Querido Deus,
Obrigada por me criar mulher, com esse corpo perfeito que o Senhor me deu. Hoje, eu reconheço que o meu corpo é templo do Teu Espírito Santo. Não me pertence, mas pertence a Ti. Perdoa-me pelos momentos em que negligenciei o meu cuidado. E perdoa-me também pelos momentos em que fiz do meu corpo ídolo, procurando valor em aparência ou em validação de comparações. Hoje eu escolho cuidar bem do meu corpo, com responsabilidade e gratidão. Cuidar da minha mente e emoções com honestidade e alimentar o meu espírito com a Tua palavra e presença. Que a minha vida, corpo, alma e espírito, seja um culto vivo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Até o próximo vídeo.